Importunação sexual agora é crime, segundo a nova lei. Ao vivo eu recebo o delegado Dr. Tiago Lustosa, que inclusive já elaborou um artigo explicando sobre a nova lei que já entrou em vigor e já passa a funcionar. Bom dia, bem-vindo ao Sergipe no Ar, bom dia. E bem-vindo também à TV dos Sergipanos para falar desse assunto que é tão importante. Eu acho que a partir do momento que a sociedade se mobiliza, nasce uma lei movida pela sociedade, os meios de comunicação também reforçam a lei, a sociedade caminha junto para que esses fatos deixem de ocorrer, ou no mínimo sejam minimizados, eu acho que a gente já está fazendo o nosso papel enquanto sociedade. E eu já aproveito para parabenizá-lo pelo seu artigo, né? Justamente ele estudou justamente esse ponto sobre importunação, que até então, doutor, quando alguma mulher iria na delegacia, assinava um termo, né? E depois não tinha muito, digamos assim, não tinha muito dano para o tipo de pessoa que fizesse um crime tipo de ônibus, por exemplo, encostar muito, se aproveitar da mulher naquele momento difícil. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia a todos, né? Bem, essa lei ela veio para tornar mais rigoroso esse tratamento desses atos, né? Porque havia desde 1941 uma contravenção que ela estava ultrapassada, ela não era adequada, a pena era irrisória e o que é que acontecia? A pessoa importunava a vítima e ele era conduzido à delegacia, era lavrado um termo circunstanciado, assinava um termo de comparecimento, de compromisso de comparecimento ao juiz e ele ia para a rua. E respondia, mas no final a punição era irrisória. Então isso desmotivou muita gente, talvez, de noticiar os fatos que aconteciam. Com a aprovação dessa nova lei, essa contravenção foi revogada e aí criou-se um novo crime, que é a importunação sexual, que é o artigo 215-A, e aí se pune as condutas que se puniam na contravenção e agora com a pena de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos de prisão, hein? Não tá mole, não. Agora vamos falar assim da prática. Quais são as situações e os contextos em que essa lei ela tem poder para ser vigorada, tem poder para prender um possível abusador e tem essa prisão aí de 1 a 5 anos? Isso, o crime consiste na prática de atos libidinosos contra alguém, seja homem ou mulher, que a pessoa não permita que essa pessoa pratique contra ela esses atos, né, e para satisfação do próprio desejo sexual. Então, então tinha, por exemplo, bolinar, apalpar, tocar, né, nas partes íntimas da vítima, esfregar-se, né, em aglomeração de pessoas, muito incidente em transportes públicos, shows. Inclusive, tivemos recentemente aqui em Sergipe um caso de uma mulher que foi vítima justamente desse tipo de situação, desse tipo de constrangimento que acontece bastante em ônibus coletivo, ônibus cheio, e muita gente já se aproveitava, né? Sempre houve histórias, a gente sempre ouve histórias no dia a dia, mas as mulheres estão começando a denunciar. Ou seja, a coisa está ficando séria, a mulher está começando a ter coragem, não é, doutor? Isso. Acho que essa reprimenda mais dura, ela incentiva a denúncia, né? Inclusive, o regimento da queixa, né, como se fala vulgarmente, era que só ia para frente se você pedisse para que fosse para frente. Com a mudança da lei, inclusive agora, chama-se ação pública incondicionada, significa que, independente, mesmo que a vítima não queira, se o infrator for preso, ele vai responder. Ele Então, vai responder. já se tira um obstáculo, né, que muitas pessoas ficavam envergonhadas e não queriam, né, mas não importa isso, o que vale é que ele tem que ser punido pelo que ele fez. Em seu artigo, o senhor traz justamente toda a transformação que essa lei traz, tanto para o dia a dia, tanto para a consciência social, tanto para a consciência das mulheres, do poder que elas têm agora muito mais forte de denunciar e de ter o caso sendo julgado mesmo, né? Então, isso é uma transformação social também, né? Sem dúvida, porque isso vai intimidar aqueles que pretendem se aproveitar, né? Porque isso são crimes que acontecem de forma dissimulada, de forma que surpreende as vítimas, né? E essa punição, sem dúvida, vai ser mais adequada, né? Porque
havia uma discussão entre se era estupro, que é um crime muito grave, e a contravenção, que era algo muito insignificante, né? Então foi criado um crime para ficar ali no meio, ele é subsidiário. Se fatos mais graves acontecerem, com uso de violência ou grave ameaça, ou vítima que seja menor de 14 anos ou deficiente mental, aí já são crimes mais graves, estupro ou estupro de vulnerável. Ou seja, a novíssima lei 13.718 de 2018 criou um sucessor para a antiquada infração penal da importunação ofensiva ao pudor. É uma lei rigorosa com a missão de atender à atual demanda social de combate mais efetivo ao assédio, ao abuso sexual, especialmente praticado contra mulheres. Então, pensando nelas, vítimas da maior parte das importunações sexuais que essa lei foi formulada. Então, a gente realmente espera que, a partir dessa lei, as mulheres tomem mais coragem de denunciar, até porque, nesses casos que ocorrem nas ruas, nos ônibus, em situações realmente em que a mulher não tem nem muitas vezes como se defender, porque imagina, como é que uma mulher vai se defender em um ônibus lotado? Né? Fica difícil, todo mundo lá aglomerado de gente, você não fica nem, você fica realmente sem ter o que fazer. Então, olha, acho que a gente tem que aplaudir essa lei, aplaudir a transformação social, que as mulheres possam ter coragem. Parabéns também à polícia, que faz um trabalho de acolhimento dessas denúncias, né? Transformando essas denúncias, de fato, em rigor, em pena para essas pessoas, né, doutor? Sem dúvida. Como é que tem sido as denúncias? A gente percebe uma transformação social também de mais denúncias depois da criação da Lei Maria da Penha. Isso tem sido intenso. Como é que tem sido isso no interior, o senhor que atende as denúncias no interior? A gente nota que logo no início o impacto não é tão grande, porque as pessoas ainda vão tomar conhecimento, elas vão ver no seu meio que outros serão punidas, e gradualmente isso vai se criando uma consciência e uma mudança cultural que vai mobilizar as pessoas a denunciarem. Então, as pessoas que sempre aguentaram abusos, agora elas têm um instrumento para encerrar esse tipo de coisa e punir devidamente quem comete o erro. Então, no dia a dia, na delegacia, as mulheres já estão mais conscientes. Isso, Porque com a Maria da antigamente a Penha, mulher tinha muito medo, até mesmo de se expor na delegacia. Como é que eu vou contar isso para um delegado? O constrangimento, o medo, né? exatamente. Na medida em que ela é bem recepcionada e ela sabe que ela vai ter a proteção, né, que vai ser requerida pelo delegado, deferida pelo juiz, então ela se sente mais segura e vai adiante, vai até o fim nas suas denúncias. A gente agradece a sua participação. O delegado Dr. Tiago Lustosa, ao vivo aqui no Sergipe no Ar, que escreveu um artigo sobre isso, falando sobre essa novíssima lei 13.718 de 2018, que agora considera a importunação sexual crime. Muito obrigada e bom dia. Obrigado e bom dia a todos.